Olá, eu sou a Juliana Carfitzas, da Juliana Carfitzas Consulting. Eu estou aqui em Orlando há mais de 18 anos, atendendo a comunidade brasileira. E eu sou dona proprietária da Juliana Carfitzas Consulting, LLC. Eu vim aqui hoje, a gente está criando esse conteúdo, na verdade, para instruir os recém-chegados, os que já chegaram, enfim. A gente recebe todo dia muitas perguntas no WhatsApp, muita dificuldade do pessoal entender como é que funciona aqui nos Estados Unidos, né? Como é que funciona o IRS, como é que funciona o imposto de renda, como é que funciona a abertura de uma empresa. Então a gente tem assim uma série de assuntos que a gente pode ficar aqui conversando até amanhã, na verdade. Mas hoje especificamente e a gente vai conversar sobre um assunto e toda semana a gente vai trazer em pauta algum assunto para que a gente possa esclarecer para você recém-chegado, para você que está querendo abrir uma empresa, para você que está querendo tirar um IT number, para você que quer arrumar um trabalho, para você que quer fazer a sua declaração de imposto de renda, trazer a sua renda do Brasil, fazer um planejamento tributário. A gente tem uma série de serviços que a gente pode estar oferecendo, na verdade. E enfim, a gente criou esse canal para isso, para esclarecer dúvidas, para deixar você instruído, para que você não tenha problema no futuro, num pleito imigratório, na Receita Federal, enfim, para que você saiba como chegar aqui. Hoje em dia a gente tem muita comunicação, a gente tem internet, a gente tem muita informação. Então isso é muito bom, né? Há 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui, a gente não tinha nada disso. Era bem difícil a gente conseguir qualquer tipo de informação. Então isso é que a gente está criando aqui para vocês é bem para você, para ensinar, para mostrar os caminhos que a gente fez errado para vocês não fazerem e para vocês aprenderem as coisas novas que a gente tem aqui e fazer tudo certinho. Todo mundo chega aqui no meu escritório, todos os dias eu tenho uma história diferente de alguma família diferente. E todos os dias chega alguém aqui e fala assim: eu quero fazer tudo direitinho. Eu quero fazer tudo certinho. Isso é muito legal. Quando você já vem com essa cabeça, né, com esse intuito de fazer as coisas diferentes, de fazer as coisas direitinho, isso é ótimo. Ótimo. A gente fica super feliz em poder atender e dar tudo que a gente sabe para você. Enfim, o que me traz aqui hoje é a gente falar de estudante. Então vamos falar um pouquinho de estudante, a gente vai abrir um canal de perguntas, o Alan vai falar aí pra gente as perguntas que o pessoal vai estar fazendo aí durante a live, tudo isso daí. Então, a principal pergunta que eu recebo todo dia. O estudante, ele pode ter um IT number? Sim, ele pode ter um IT number. O IT number, ele é feito exatamente para você declarar imposto de renda. Às vezes a pessoa, claro, abre um IT number, vai buscar um trabalho, vincula ele na conta de banco para criar um credit store, para conseguir comprar uma casa financiada, enfim, é uma outra história, né? Mas o estudante pode? Sim, pode. Existe um campo no formulário do IT number que é exatamente para estudante. Então ele pode ter um IT number. O que mais que o estudante pode? Ele pode fazer declaração de imposto de renda? Pode. Por que não? Ele pode fazer como não residente, ele pode fazer a declaração de imposto de renda, ele pode trazer a renda dele do Brasil. Tudo isso ele pode. O estudante pode ter um plano de saúde? Pode. O estudante pode ter um plano de saúde. Eu tenho aqui com parceria com o meu escritório uma super amiga querida, Verônica. A gente vai colocar o link dela aí depois, dos colaboradores todos que vão estar aqui com a gente, que faz plano de saúde para um monte de estudante. Pode ter um plano de saúde. Mas quando ele fizer o plano de saúde, ele vai ter que declarar imposto de renda? Sim, ele vai ter. Que também é uma outra história que a gente pode ficar aqui também um tempão falando sobre isso. O que mais que o estudante pode? O estudante pode trabalhar? Pode. Se o estudante arrumar um trabalho na universidade, acho que ele pode trabalhar 20 horas por semana na universidade. E aí? E aí que ele vai ter um informe de rendimento, porque ele vai receber para isso, né? Sim. E depois? Depois ele vai ter que fazer a declaração de imposto de renda dele também. Enfim, então ele pode declarar imposto de renda. Ele pode ter social, ele pode. O social, isso vai depender se realmente se a faculdade, né, contratar ele, é uma outra história. Mas ele pode tirar um ITIN. Ele pode abrir uma empresa? Pode. Ah, mas isso não caracteriza que ele vai trabalhar? Bom, depende do entendimento. Você colocar mais pessoas juntos na empresa, você pode ser o gestor, o dono da empresa, e nem sempre vai significar que você vai estar trabalhando, que você vai estar ali com a mão na massa, fazendo o trabalho. Então, pode ter uma empresa. Qual o tipo de empresa que você recomenda? Bom, também é um assunto, né, para as nossas próximas semanas aí. Recomendo uma LLC, recomendo uma Corp, dependendo da sua necessidade. Isso daí também a gente vai
estar abordando aí no decorrer das nossas lives, com certeza. O que mais que o estudante pode fazer? Ele pode ter plano de saúde, ele pode fazer a declaração de imposto de renda, ele pode trazer a renda do Brasil e declarar aqui? Sim, ele pode, claro que ele pode. Ele vai pagar imposto sobre isso? Ele vai ser bitributado? Ele vai pagar lá no Brasil o dinheiro que ele tem no Brasil, depois ele vai ser tributado aqui? Não, ele não vai ser bitributado. Ele já é tributado em um lugar só. A gente consegue fazer com que o estudante tenha uma declaração para se enquadrar no plano de saúde dele que ele precisa, para ter uma empresa. O que adianta ele ter uma empresa e não ter um IT number para declarar pessoa física? Existem tipos de empresas que o lucro ou o prejuízo não é pago na empresa. Você tem que jogar para a pessoa física para poder pagar o imposto na pessoa física. Mas eu não tenho esse documento, então você tem que tirar, você tem que providenciar. Por quê? Porque se você não fizer as coisas da maneira que você chegou aqui no meu escritório dizendo que você queria fazer certinho, não vai andar certinho, né? Vai chegar num certo momento que você vai precisar ter tudo em ordem para tudo funcionar da forma que tem que ser funcional aqui nos Estados Unidos, né? Então é isso. O estudante pode ter um quarto na casa dele, um Airbnb, e declarar essa renda? Pode. A gente vai fazer, né, um Schedule E, que é de rentabilidade de imóveis, e sim, ele pode. Então, o estudante ele pode muita coisa. Principalmente abrir uma empresa, principalmente fazer o seu plano de saúde, principalmente fazer a declaração de imposto de renda. Claro que isso mas o meu advogado, bom, conversa com o seu advogado. É sempre bom assim, quando o cliente chega para mim e diz, meu advogado falou que não, então conversa com o seu advogado, se ele realmente não quer que você faça, se tem um motivo para isso, claro que a gente super respeita, né? E entende tudo que os advogados falam, sem dúvida nenhuma. Mas de verdade, no longo desses quase meus 20 anos aqui na América, eu nunca vi um pleito imigratório sendo negado porque o meu cliente ou o cliente de alguém fez imposto de renda. Muito pelo contrário, já vi pleito imigratório ser negado porque a pessoa tinha que ter feito a declaração ou a pessoa sai da imigração com uma cartinha na mão tendo que fazer o imposto de renda. Veio até a mim, olha, eu saí, eu preciso entregar esse imposto de renda porque a imigração pediu isso para mim. Então, enfim, todo pagador de imposto, todo mundo que faz imposto de renda, todo mundo que contribui com o país é muito bem-vindo, né? Seja numa anistia, seja em qualquer coisa que você for fazer, se você é um bom pagador de imposto, você não precisa pagar milhões, não é nada disso. A gente está falando de você ser um declarador, né? Um pagador, um contribuidor. Se você for tudo isso, poxa, que país que não vai querer que você fique aqui, que te legalize, enfim. As últimas anistias, que eu sempre falo isso, né? Que acho que foi a última que eu me recordo, que foi a do Clinton, mais de 20 anos atrás, que ele deu o documento para as pessoas, para os ilegais aqui no país, foi exatamente assim. Ele deu o documento para quem? Para os pagadores de impostos. Ele legalizou todo mundo que era pagador. Então as pessoas saíram correndo desesperadamente para fazer imposto de renda, não teve jeito. Quem sempre foi o contribuinte, quem sempre colaborou, foram os beneficiários da história, né? Então, assim, é um país de muita luta, é um país que todo mundo adora, é um país que todo mundo fica super feliz em ver as escolas, em ver como são as ruas pavimentadas, que tudo funciona, que o paisagismo é lindo, que tudo é bem bonito, que não tem sujeira na rua, mas por quê? Porque tem pagador de imposto. E quem paga imposto contribui com tudo isso. Então, tudo isso que você vê, que você chegou aqui, que você está encantado, por que acontece? Pelo pagador de imposto, né? A gente chama isso, as escolas, as coisas lindas que a gente vê, é quem paga imposto. Então, assim, a minha dica sempre contribua, mesmo que seja um pouco, mesmo que seja o mínimo, seja contribuinte, comece a participar do país como um americano. Não importa se você é imigrante, seu status imigratório, enfim, o que aconteça com você, contribua. E se é estudante, então presta atenção, porque tem muita coisa que pode te beneficiar, tem muita coisa que você pode fazer que só vai te trazer benefício, não vai te trazer prejuízo em nada, em nada, em nada, em nada. E definitivamente eu queria dar um parecer do que é cada coisa que a gente falou agora aqui no comecinho, né? Para que vocês entendam profundamente as definições, as nomenclaturas. Aqui a gente usa todos esses nomes, né? ITIN, social, LLC, enfim. E tudo isso, claro, que a gente pode comparar com as coisas que existem no Brasil, né? Ou seja, o ITIN. Para que serve um ITIN number? O que tem no Brasil
que é parecido com o IT Number. Então, a gente sabe que o seu CPF no Brasil é o IT Number aqui. Ou seja, você vai precisar desse número para várias coisas. Principalmente, o que a gente precisa fazer para ter um IT Number? A gente precisa ter um documento válido, né, brasileiro, um passaporte válido. Se você tiver visto no passaporte, melhor ainda, para que a gente possa pedir esse documento junto com o nosso IRS aqui, né, que é a nossa Receita Federal dos Estados Unidos. Então, esse IT Number, ele demora para chegar? Ele demora até 90 dias para chegar. O estudante pode ter? Ele pode ter ele. E a definição dele totalmente. A definição do IT Number é a declaração de imposto de renda. Você precisa desse número para fazer a sua declaração de imposto de renda. Ou seja, sem um ITIN ou um social, se você é estrangeiro, você vai ter um ITIN. Se você é um residente legal aqui no país, você vai ter um Social Security. E vai conseguir fazer a sua declaração de imposto de renda sem dúvida nenhuma. Você pode conseguir trabalho com IT Number? Sim, sim. Muitas empresas exigem que o funcionário dela tenha um ITIN ou que ele tenha um social, se ele é um trabalhador legal aqui do país, né? Então, sim. Você pode construir um crédito com o seu IT Number. Você pode comprar uma casa financiada. Você pode tirar uma linha de telefone na AT&T, na T-Mobile. Eles aceitam com IT Number. O que mais que eu posso fazer com o meu IT Number? Você pode linkar ele no seu banco. Ou seja, todo o seu histórico de bom pagador, de pagar as contas em dia, de pagar o seu cartão de crédito, de pagar o seu aluguel, de pagar tudo, vai estar ali, vinculado na sua conta bancária, no qual ele vai te criar um crédito, no qual no futuro você pode comprar uma casa financiada. Esse assunto é ótimo. A gente vai falar dele mais para frente aí também, de financiamento e tudo isso, como que pode te ajudar, como que pode te beneficiar ter um IT Number. E o social? Eu posso ter um social? Você só pode ter um social se você realmente tiver um pleito imigratório, né? Ou se você for residente legal. Aí sim você vai ter um social, vai fazer sua declaração de imposto de renda de qualquer forma. Ou seja, o IT Number ele é para o imigrante, ele é para o estrangeiro que chegou aqui no país, que quer andar certinho, que quer fazer a declaração de imposto de renda, que quer comprar alguma coisa financiada, que quer linkar no banco dele, tudo isso daí, ele vai ter um IT Number. E o estudante também pode ter um IT Number, ele pode tirar, ele pode vincular nas coisas dele sem problema nenhum. Então, a gente falou um pouquinho aí de ITIN, de como você pode ter um. Inclusive, hoje eu tive uma cliente que falou assim para mim, eu posso ter meu ITIN negado? Não vai ter o seu ITIN negado. Se a gente fizer da forma certa, se você vier no meu escritório, se você for bem assessorado, a gente estava conversando aqui agora mesmo sobre você fazer as coisas certas, né? O quanto te custa fazer a coisa certa? Nada. Se você ouvir aqui a gente no canal e sempre seguir, vai ser muito mais fácil você fazer tudo certo do que depois você ter que pagar mais caro para corrigir tudo isso. A gente consegue corrigir, a gente vê muita coisa errada, a gente consegue fazer muita coisa para os clientes? Sim, consegue, mas claro que vai te custar muito mais. Então, você fazendo tudo isso certo desde o começo é muito melhor, sem dúvida nenhuma. E aqui a gente também vai abordar um outro assunto da declaração de imposto de renda, né? Você precisa declarar o imposto de renda? Se eu tiver uma renda do Brasil, eu tenho que declarar ela aqui. Se eu tiver uma empresa, eu tenho que declarar a renda, eu tenho que fazer um imposto de pessoa física. Isso daí também é bem abrangente e a gente consegue linkar num monte de outros assuntos, né? Então, declaração de imposto de renda. Por que eu tenho que fazer? Você tem que fazer a sua declaração de imposto de renda. Todo contribuinte, todo mundo tem que fazer. Seja que sua renda venha do Brasil, você tem que provar de onde veio. Você está vivendo aqui, você está morando aqui, você está estudando e você não tem renda. Como assim você não tem? Você tem uma renda. Seja ela do Brasil, se ela veio do Brasil, você vai declarar ela aqui. A gente tem que saber, os Estados Unidos ele tem que saber da origem do teu dinheiro. Eu tenho uma empresa e essa empresa eu não trabalho nela, eu tenho funcionários, ela me gera uma lucratividade. Sim, você tem que fazer. Mas eu sou estudante, eu posso? Sim, você pode. Existem formulários específicos para a declaração de imposto de renda de estudante. O estudante ele pode declarar imposto, ele deve declarar, ele pode contribuir. Enfim, as coisas... Tudo se existe um jeito, né, da gente fazer tudo isso daí e de a gente... mostrar para o governo que a gente está andando certinho, né? Foi o que eu acabei de dizer. É muito mais fácil a gente começar a fazer certo do que a gente fazer a coisa errada e depois vir consertar e tudo isso. Então, o estudante, sim,
ele pode ter uma empresa. Que tipo de empresa o estudante ele pode ter? Isso daí é um assunto que a gente, claro, pode estar esclarecendo, uma LLC. Isso caracteriza que ele está trabalhando? Não caracteriza. Ele pode ter um gerente junto na empresa, do qual o gerente que faz as coisas para ele. Mas eu vim aqui só estudar. E o meu advogado disse que eu não posso trabalhar. Você não vai estar trabalhando, você pode estar sendo gestor de tudo isso, né? Só administrador de tudo isso. Você não vai ser. Se sua empresa, por exemplo, ela corta grama. Você não está indo lá em cima do trator cortar a grama de quem você pegou para trabalhar, do seu vizinho, enfim. Você tem um funcionário que faça isso. Mas eu tenho que ter esse funcionário em folha de pagamento? Também é um outro assunto. Não necessariamente. Você pode contratar esse funcionário como um subcontractor, desde que ele tenha um IT number, ou que ele tenha um social, ou que ele tenha uma empresa aberta, para que caracterize o quê? Que você está pagando uma pessoa, ou uma empresa, ou uma pessoa que tenha social, e que você mostre que você teve essa despesa com ela. Então, assim, tudo gira em torno de você ter um ITIN, de você ter uma empresa aberta, ou, se você é um residente legal, um social security, sem dúvida nenhuma. Mas a maioria dos estudantes, claro que eles chegam nessa situação, né? Sem social, querendo tirar um ITIN e abrindo uma empresa. Ótimo, é esse o começo. O começo é esse, um ITIN e uma empresa. Então, o estudante ele pode ter tudo isso tranquilamente, ser contribuinte fiscal dos Estados Unidos, não ser bitributado. Mas eu já pago imposto no meu país. Ok, então o que a gente vai declarar aqui vai ser exatamente informativo. Seu dinheiro vem de algum lugar, você paga aluguel aqui ou você tem uma casa própria, enfim, o seu dinheiro vem e você tem que mostrar que ele veio de algum lugar, né? Você não está aqui vivendo, enfim, esperando que o dinheiro caia do céu ou qualquer forma de rendimento tem que ser informada. Não necessariamente tributada, e sim informada. Então, isso é bem importante que as pessoas entendam isso daí. Se o estudante conseguir uma vaga de trabalho na universidade, isso é bem interessante. Todo estudante pode trabalhar na universidade, acho que 20 horas semanais. Então, se ele conseguir uma vaga, maravilha. A própria escola, a universidade que ele tiver, vai fornecer para ele o quê? Um social security. Ou vai instruir ele a tirar um documento do qual, mas geralmente a escola fornece um social security para que ele possa trabalhar no campus. E ele trabalhando, ele vai ter renda. Sim, ele vai ter renda, ele vai ter um olerite. Ele vai ter, né, que a gente chama de pay stub. Ele vai ter um pay stub. E no final do ano, ele vai ter um informativo de rendimento, que a gente chama de W2, da qual o quê? O que ele vai precisar com isso? Informar o imposto de renda dele. E até mesmo ter restituição por isso. Por quê? Porque como ele foi contribuinte fiscal do ano inteiro ou do período que ele trabalhou na universidade, a universidade automaticamente, o que ele fez? Ele deduziu o INSS dele, ele deduziu o Social Security dele. Então, ele provavelmente vai ter uma restituição. Claro que isso tudo vai depender do que, né? Se ele tem dependente, se ele tem filho, se ele é casado. Mas geralmente se tem uma restituição ainda desse valor contribuído. Sempre se contribui mais do que precisa realmente. E o governo, se ele entender que isso, de fato, você contribuiu mais do que você deveria contribuir, ele vai te devolver. E se você contribuiu menos, você vai ter que pagar. Mas geralmente pouco acontece com contribuinte fiscal mensal e tudo isso. Então vai ser ótimo. O estudante ele vai trabalhar na universidade, ele vai ter o seu olerite e o quê? Ele vai ter a sua restituição e vai ter que declarar o seu imposto de renda. Isso é excelente. O estudante ele pode sim ter um social, ele pode estar trabalhando, ele pode fazer tudo isso. E aí, que mais que a gente conversou nessa nossa live de hoje, né? A gente conversou dos tipos de renda, né? O estudante ele pode ter vários tipos de renda. Ele pode ter vários tipos de renda ativa. Ou seja, o dinheiro que ele traz do Brasil é um tipo de renda? Sim, é um tipo de renda. Então, tem que ser declarado? Tem que ser declarado. O estudante que ele está aqui e tem uma empresa, e essa empresa gera um lucro para ele, tem que ser declarado? Tem que ser declarado, claro. Se o estudante está aqui e ele tem um imóvel, isso é bem interessante, eu tenho vários estudantes que têm imóveis aqui. E esse imóvel é um imóvel de férias, ele acaba colocando para alugar, ele tem uma rentabilidade, ele precisa declarar? Sim, ele precisa. Ele precisa pagar imposto sobre isso? Aí a gente vai ter que ver que provavelmente ele vai ter que pagar imposto sobre isso, sim. Porque ele teve uma renda extra, né? Uma renda de uma casa de férias. E claro que isso daí vai depender de quanto que ele teve de despesas e tudo isso. Daí é um outro assunto que é individual, na verdade, que cada um tem a sua situação
financeira e tudo isso aqui dentro do país. Então, ele pode alugar para Airbnb? Sim. Todos esses órgãos aqui, tudo isso é linkado com a IRS, né? Na verdade, toda a rentabilidade que você ganha, geralmente no final do ano, ela vem em informativo. Inclusive, o plano de saúde que você contrata aqui, no final do ano, vem um informativo também. Vem um formulário do qual você tem que informar. Então, tudo que você receber na tua casa de formulário, de informativo, de rendimento ou não, de informativo do governo, sempre manda para o seu contador. Manda para a gente aqui, que a gente vai sempre te instruir, a gente vai sempre analisar e vai sempre te dizer tudo o que você vai ter que fazer. Inclusive aqui no escritório também, a gente faz esse acompanhamento anual de tudo, né? De todas as suas obrigações fiscais, a gente instrui o nosso cliente, tudo que você tem que ter anualmente. Se você tem uma empresa, quais são as suas obrigações com a sua empresa? Se você tem um ITIN, quais são as suas obrigações fiscais com o ITIN? Tudo isso a gente costuma ensinar, instruir o nosso cliente para que ele possa levar isso para a vida, na verdade. E sempre aproveitar o melhor que ele aprendeu aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, o que mais? Ele pode abrir uma empresa, ele pode ser o gestor dessa empresa, a gente falou disso. Plano de saúde. Plano de saúde é um assunto nosso aqui a gente vai ficar aqui falando até amanhã também, né? Se eu chamar a Verônica aqui comigo, então a gente vai ficar conversando super aqui sobre o plano de saúde. A saúde aqui nos Estados Unidos é cara. Todo mundo tem muito medo de que aconteça alguma coisa com você aqui e que você vai no hospital e que você não tem um seguro de saúde. A conta é muito alta. E o que acontece se te acontece alguma coisa, né? Se te acontece alguma coisa e você para no hospital e sua conta é $40 mil e você não tem o dinheiro para pagar, o que vai acontecer? Você tem um imóvel. Por exemplo, esse imóvel ele pode ser forçado a ser vendido para pagar a sua conta do hospital. Então, se você tem bens, se você tem coisas assim, não tem um plano de saúde, toma cuidado, porque claro que a gente aqui não está desejando que aconteça nada para ninguém, mas casualidade pode acontecer a qualquer momento, né? Eu já tive centenas de clientes com criança pequena que acaba correndo, tomando um tomo, quebrando um braço, a conta é $20 mil no hospital. Nossa, e agora? E agora que ou você vai ter que pagar, negociar isso daí. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? O seu nome vai ficar sujo, você pode acabar não negociando, não querendo, vai sujar o seu nome, você vai ter dificuldade de comprar um carro financiado. Isso daí vai sempre aparecer medical records, que a gente chama aqui, né? Que é esse negócio que acontece quando você cai no hospital e não paga. Nunca sai do seu recorde. Né? Diferentemente que tem coisas que acontecem com você na vida financeira, que em 7 anos somem, em 5 anos somem, medical records nunca some. Você sempre vai ter isso para sempre. Mas isso foi há 10 anos atrás. Sim, você sempre vai ter. Então eu vou deixar para lá, a vida aqui nos Estados Unidos é muito difícil, eu vou embora. Você vai ter dificuldade de voltar. Sempre vai aparecer que você largou tudo aqui, que você ficou devendo. Então, isso daí é muito importante você ter um plano de saúde. Ter um plano de saúde vai te tirar todos esses problemas. Claro que não existe plano de saúde 100% e tem uma coparticipação e tudo isso, mas vai te aliviar uma boa parte desses problemas, né? De você ter um problema como esse. Então, a gente não quer que você tenha nenhum problema. A gente só quer te dizer aqui o que você precisa. Chegando nos Estados Unidos, o que você precisa fazer? Abrir uma empresa? Ter um IT number? Ter um plano de saúde? Se preparar para o próximo ano fiscal de imposto de renda? É isso. É bem isso. Então, se prepara, planeja. Eu acho que as coisas com planejamento, né? Andam muito melhor, é muito melhor você fazer isso. Diferentemente de quando eu cheguei há 20 anos atrás, que a gente não tinha internet, que a gente não tinha nada. Hoje em dia a gente tem tudo isso. A gente tem pessoas que já contam. Eu acabei de receber um casal com um filho aqui, que ficou por um ano assistindo vídeo de youtuber, de um conhecido aqui perto, e que ele falou tudo isso. Que ele falou até para não lavar o banheiro, porque o banheiro não podia ter água no chão, porque o piso subia. Então, eles vieram super instruídos. Já chegaram aqui, olha, eu preciso abrir uma empresa, a gente está aqui há 3 dias. E assim é. Hoje em dia é muito mais fácil. Então, aproveita tudo que a gente tem aí de tecnologia, se instrua, venha com planejamento. Se você vem com criança pequena, principalmente venha com plano de saúde. Criança pequena, às vezes, fica doente. Eu tenho filho pequeno também, eu sei como que é. Então, a gente toda hora corre para algum lugar, porque tem uma febre, tem alguma coisa. A gente não está no nosso país. Existem agora muito pediatra brasileiro, dentista brasileiro, ginecologista brasileiro. Então, assim,
Legal que tudo isso existe, mas você precisa ter um plano de saúde para poder usufruir disso, ou se não, vai gastar um dinheiro que às vezes você não se planejou para isso. Ninguém se planeja para gastar dinheiro com médico, né? Eu acho que a única coisa que a gente não se planeja é para isso. Mas se você tem esse planejamento de ter um seguro de saúde, maravilha. Você não vai ter nenhum desses problemas aí envolvidos. E também você não vai estar colocando o seu patrimônio em risco de nada, né? Às vezes as pessoas vêm aqui e trazem todo o patrimônio do Brasil para cá, para começar mesmo uma vida nova. E aí começa a construir tudo aqui de novo, e aí vem um problema desse, uma conta dessa, vem um lien desse, né? Tipo, você fica devendo alguém que põe a sua casa à venda para poder pagar a conta, enfim, né? Não, a gente não precisa realmente de nada disso. E o que mais que a gente falou aqui? Que você não é obrigado a nada, né? De verdade, você não é obrigado a nada disso. Mas se você tem essa instrução, se você está sabendo que isso pode acontecer com você, por que não fazer, né? Por que não procurar um profissional? Por que não procurar a gente aqui no escritório? E se inteirar, né? Eu acho que todo mundo, quando a gente vem de um país, né? Que a gente é imigrante de um país novo e tudo isso, a gente vem com aquilo na cabeça, né? A gente tem que ter um contador de confiança, a gente tem que ter um advogado de confiança, né? E dificilmente você vai achar um médico de confiança, porque aqui a rotatividade é muito grande. Mas você tem essas duas coisas na sua mão, um contador de confiança e um advogado de confiança, poxa vida, o que mais você precisa, né? Mais nada, porque geralmente essas pessoas vão te instruir as melhores coisas, né? Vão te instruir a fazer o melhor. E é isso, você tem que estar procurando pessoas que realmente saibam, né? Porque tem muita gente que não sabe também, é que a gente fica muito perdido, é muita opinião. Todo mundo aqui tem a sua opinião própria sobre tudo. Todo mundo aqui é contador, todo mundo aqui é advogado e todo mundo aqui é médico. Então, assim, a gente sempre tem um amigo que sabe sobre isso, ou que você que estudou, né, como eu, muito tempo, o outro sabe mais, mas o outro não tem o estudo, o outro não foi na escola, o outro não tem essa vivência diária que a gente tem aqui de clientes, de problemas, né? Porque a gente também não só de histórias de Disney, a gente vive aqui, a gente vive real os problemas diários de todo mundo, né? As dificuldades. Por isso que a gente fala, faça isso. A gente já ouviu casos que aconteceram, a gente já ouviu muita coisa acontecer e a gente não quer que você se meta num problema. Então, escuta as pessoas que realmente, né, têm essa knowledge, né, que tem essa sabedoria dessas coisas e que viram tudo isso acontecer, que com certeza você não vai ter problema, você vai se dar super bem. E como eu disse aqui, que eu atendo as pessoas com os mais variados problemas, né? E todos eles são por falta de informação. Então, às vezes, ou por ouvir as pessoas, eu ouvi meu amigo dizer, é verdade e tal. Então, procura um profissional. Não é só o seu amigo que sabe, o seu amigo pode ter tido uma experiência, mas procura um profissional, procura mais do que um profissional, já que você tem esse negócio de gana, de querer aprender e tudo isso, procura mais do que uma opinião. Às vezes eu falo isso para cliente meu, eu falo assim, mas quem te falou isso? Falando de tal. Eu falo, procura mais uma opinião, não ouve só a minha, não ouve só aquela. Vai atrás de mais uma opinião, né? Que assim, quem sabe você tira teima, tira dúvida e enfim. Não deixa de fazer a maneira certa, né? A gente, como eu disse anteriormente, a gente para corrigir depois os erros sai muito mais caro. Dá muito mais trabalho. Às vezes a gente não quer colocar a mão no que já foi feito também. Às vezes chega aqui problema aqui para mim que eu falo, ai meu Deus, mas eu vou fazer vou ter que fazer uma correção de alguém que já fez, não quero me expor, não quero ficar mas o outro contador falou. Eu às vezes, sabe o que eu faço? Muitas das vezes eu falo, volta com o seu outro contador, pergunta para ele, vê se ele não pode fazer dessa outra forma, porque a gente não quer ficar corrigindo ou ficar colocando defeito no trabalho dos outros, né? A gente está aqui para instruir, para ensinar, para fazer o nosso trabalho melhor, e eu acho que é isso. Eu estou à disposição. As minhas assistentes aqui no escritório, a gente tem super boa vontade, a gente chega aqui todo dia e quer muito que vocês sejam bem atendidos. E qualquer dúvida, vocês podem me contactar pelo Instagram, vocês podem me contactar por e-mail, pelo telefone, pelo WhatsApp. Toda a nossa equipe que é super bem treinada para poder auxiliar vocês. Então, para não ficar muito cansativo aqui para vocês, eu queria super agradecer a presença de todos. Hoje foi o nosso primeiro programa, ele está sendo gravado. Queria que vocês me seguissem no meu canal do YouTube, na minha página do Facebook e no Instagram.
A gente está total à disposição para qualquer esclarecimento de qualquer dúvida que vocês tiverem. Pode contactar a gente pelo WhatsApp também, por e-mail, como vocês preferirem. Eu queria agradecer a todos os colaboradores. O Alan vai colocar aqui o arroba ou a página de cada um de vocês aqui, que nos ajudaram a isso acontecer hoje. Eu queria desejar para vocês uma ótima noite. Muito obrigada por estarem aqui conosco até agora. A Juliana Carfitzas Consulting é a sua contadora aqui em Orlando. Um beijo. Boa noite.